Você está ao vivo. Olá, boa noite pessoal. Estamos aguardando aqui a doutora Daniela Rosa entrar online. Bem-vindos todos e todas. Estamos aqui para essa live que a gente vai falar sobre imunidade, Ayurveda e a Covid-19. Um tema que está muito fervilhando aí nas redes. Todo o pessoal ligado ao Ayurveda tem trabalhado, conversado. Então convidei a doutora Daniela para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Trazer uma contribuição também na visão do Ayurveda sobre a imunidade e sobre a visão em relação a essa pandemia. O que nós podemos fazer, o que o Ayurveda tem para nós, né? Para nos ajudar nesse caso. Esperando o pessoal estar chegando também. Todos bem-vindos, bem-vindas. A doutora Daniela está entrando também. Entrando. Olá, doutora. Oi, Danilo, tudo bem? Tudo bem, e você? Como está? Tudo jóia? Boa noite para todo mundo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Sempre Eu que um agradeço. prazer e uma honra estar aqui conversando com você. O pessoal vai chegando aí, né, Daniela? Então, eu estava conversando aqui com o pessoal, dizendo que o nosso tema, né, surgiu assim, porque a gente tem visto muitas pessoas publicando, divulgando, conversando, artigos aparecendo sobre a visão do Ayurveda em relação à imunidade e também o Ayurveda propondo formas de ajudar, né, as pessoas diante da pandemia, né? Então, sempre eu gosto também de conversar com pessoas que têm a visão também do lado científico, ocidental moderno, alopático, para a gente poder fazer assim uma contraposição, poder conversar, né, vendo o lado bom dos dois aspectos, das duas racionalidades, né? E também trazendo alguma confirmação científica, né? Eu acho muito importante isso também, né? O que a ciência moderna atual vem falando em termos da própria Covid e da imunidade, da importância da imunidade e assim por diante, né? Então, por isso eu Com certeza. convidei a doutora Daniela, porque ela é médica, né, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Vale do Sapucaí, né, Univas, e tem residência em infectologia, né, na Universidade Federal de Uberlândia. Trabalha também com gestão hospitalar, né, vem trabalhando também no grupo técnico de discussão de óbitos confirmados e suspeitos por Covid-19 no estado de Goiás, ali nessa linha de frente, né, trabalhando muito com essa parte da estatística também, né, com os diagnósticos e atestados, né? É membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, mas também ela tem o outro lado, né? O lado mais florido. Meu Ela lado também B, né? é, ela fez formação em Reiki, né, nível 3A, já está mais que a Roberto Carlos, já, viu? Já tá, superou o rei. E também é estudiosa do Ayurveda, da marmaterapia, da fitoterapia, vem estudando e vem se aperfeiçoando nessa área. Trabalha no Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar, atende lá também na parte de fitoterapia, no CREMIC, e também atende na parte de infectologia, além da fitoterapia, reiki, marmoterapia, no Instituto de Saúde Integral em Goiânia, ela trabalha também com infectologia. Por isso, como ela transita nesses dois universos, né? E a gente vem estudando, nós estamos preparando agora um workshop virtual no final do mês sobre esse tema, imunidade na visão do Ayurveda, a importância disso nesse momento da Covid-19, né? Então, por isso eu convidei a doutora Daniela, e já estamos aí com algumas pessoas, bem-vindos todos e todas, né? Vou fazer a primeira pergunta para a doutora, para a gente Então começar vamos aqui lá. o debate, né? E também, assim, se vocês tiverem dúvidas, podem conversar, participar, fazer perguntas que a gente vai tentando, né, dentro desse tempo que a gente tem, que é uma hora cravada, né? Uma hora cai a live. Então a gente tem que parar um pouco antes para a gente poder despedir, né? Então eu quero
fazer a primeira pergunta, que é a seguinte. Porque nós estamos vendo, né, doutora, que muitas pessoas estão aí falando da importância de ter uma boa imunidade para prevenir, né, não pegar a Covid, ou se pegar, ter um caso mais brando. Mas a gente vê as pessoas falando isso, mas tem evidência científica que confirma isso? Realmente a imunidade, se estiver mais forte, se estiver boa, ela pode prevenir e pode frear assim, o avanço dos casos de Covid? Bom, então vamos lá. Me ouve bem, Danilo? Sim, estou ouvindo Tá, bem. tá. Bom, então, primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite, né? Uma honra estar aqui conversando nessa live com meu professor de marmoterapia, né? E aqui vendo bastante nomes conhecidos passando aqui nos nomes que estão entrando, colegas de profissão, meus pais, pai e mãe, a gente tem que considerar, né? Para tudo para viver a gente. Doutora Marta Antunes, aqui prestigiando a gente, uma grande mestra e colega da infectologia. Muito bom estar aqui falando para essa turma toda. Muito bem, querida doutora Marta, bem-vinda. Está aí na frente ajudando a gente lá no grupo técnico de óbitos também, né? E sempre na linha de frente da infectologia. Bom, então, essa primeira pergunta ela é bem interessante, né? Porque quando a gente fala de doença infecciosa de uma forma geral, a imunidade ela é sempre importante, porque a imunidade é o nosso escudo protetor contra doenças infecciosas, né? E falando especificamente de Covid, a gente sabe que a imunidade tem um papel fundamental, tanto na prevenção da aquisição da doença, como também na prevenção do desenvolvimento das formas mais graves, né? A nossa imunidade ela é composta por uma imunidade inata, que é aquela que a gente nasce com ela, que são as nossas barreiras, tanto físicas quanto celulares, que nós já nascemos com elas, né? E aquela imunidade adquirida, que a gente adquire com contato com as infecções, ou mesmo com o uso de vacinas. No caso das crianças, até a transmissão de anticorpos pela mãe, né? E pelo leite materno. Mas essa primeira barreira nossa da imunidade inata, aquilo que já é nosso de nascimento, que vai desde a pele, a proteção celular das mucosas, a nossa defesa celular de macrófagos, de células que vão fagocitar, englobar lá os patógenos, ela é extremamente importante justamente para, a partir do momento que a gente entra em contato com o vírus, né, essa primeira defesa, fazer uma barreira para tentar evitar que o vírus realmente entre no nosso corpo e possa produzir a doença. E mesmo que ele consiga ultrapassar essa barreira, essa primeira barreira, tendo um sistema imunológico bom, adequado e balanceado, não vão acontecer aquelas cascatas imunológicas, cascatas de citocinas que causam uma hiperinflamação no corpo, desbalanceando, vamos assim dizer, o nosso sistema imunológico e provocando os casos graves da Covid, né? Que nada mais são do que essa quebra do equilíbrio da nossa imunidade, gerando uma inflamação excessiva, né? Uma hiperinflamação por essa cascata de citocinas que é gerada no nosso corpo. Então, o sistema imunológico bom, adequado, equilibrado, é a primeira barreira de proteção para qualquer doença infecciosa, e uma vez que o vírus entrou no nosso corpo, é a garantia de que vai manter uma doença controlada, uma doença em níveis brandos, né, evitando casos mais graves. Já visto aí o que a gente vê da situação dos pacientes que têm comorbidades, né? Diabetes, hipertensão, a obesidade, que é um fator de risco extremamente importante, que são doenças, são comorbidades que causam uma desregulação do nosso sistema imunológico. Por isso que gera também essas situações de gravidade da doença, né? Então, imunidade é sempre um fator importante, com certeza. Maravilha, muito bom.
E queria te fazer uma outra pergunta, então. Dentro dessa visão da medicina ocidental moderna e dentro da visão da infectologia, o que é recomendável para a gente melhorar, manter, equilibrar a nossa imunidade? Então, imunidade equilibrada, boa imunidade, na verdade, é um processo, né? Porque sempre que surge doença e algumas coisinhas da moda aí, todo mundo começa, vai fazer um boom da imunidade, vai fazer um shot da imunidade, quer passar receitas mágicas, né? Mas a boa imunidade é um processo. Ela vem desde hábitos de vida saudáveis, passando por uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, evitar alguns excessos, né? Exigir demais do corpo físico, excesso do corpo físico, isso desgasta, isso gera inflamação no nosso corpo, evitar produtos industrializados, que são os corantes, conservantes, estabilizantes, usantes da vida aí, que são substâncias que geram inflamação no nosso corpo, né? Manter um bom nível, principalmente de vitaminas, vitamina C, vitamina D, que são principalmente a vitamina C, que é um excelente antioxidante, predispõe uma atividade inflamatória equilibrada no nosso corpo, e a vitamina D, que também é um hormônio que favorece a produção de muitos dos nossos mecanismos de defesa, mas sempre dentro de um equilíbrio, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas que me perguntam que a gente também não pode sair repondo qualquer coisa, enfiando o remédio goela abaixo como se fosse água, né? Porque tudo em excesso faz mal. Até mesmo essas reposições de vitaminas, esses suplementos, né? Tem uma colega que fala que até a água em excesso faz mal, então a É gente tem que verdade. tomar cuidado, né? Sempre manter, na verdade, o corpo equilibrado. Porque a nossa imunidade, ela é formada por células e, na sua grande maioria, por citocinas, que são proteínas, derivados proteicos, derivados aminoácidos. Então, a gente precisa de uma dieta balanceada, que forneça todos os nutrientes que a gente precisa, proteínas, os minerais, carboidrato, e para a gente poder ter uma formação celular e imunológica adequada. Não tem mistério na boa imunidade, mesmo dentro da medicina moderna, que às vezes a gente acha que existem grandes receitas aí mirabolantes, mas não tem mistério. É um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável. Isso mesmo, fantástico. Isso que você está falando é bem interessante, porque eu tenho estudado assim nos textos antigos do Ayurveda sobre a questão da imunidade, e é muito parecido com o que você está falando aí da visão moderna. Muito Sim. incrível, né? Tem um termo que se usa no Ayurveda que é balá, né? Que é a força do corpo. E muitos traduzem também como uma forma de imunidade, né? Então está descrito isso lá nos textos antigos, que essa força, esse balá, ela tem duas formas. Primeiro, assim, a de capacidade do corpo de não permitir a patogênese, e também a capacidade do corpo de lutar contra os mecanismos do adoecimento, uma vez que isso foi instalado. Do jeito que você falou, né? Tem os nomes em sangue, tudo desse jeito. E também da imunidade, né? O Ayurveda também descreve isso. O Sahaja Bala seria a imunidade inata, né? Que a gente já nasce com ela, como você falou. Tem o Kaladya Bala, que é a imunidade adquirida. Acho que a gente adquire, mas que ela é muito sensível ao tempo. Tanto ao clima, quanto à idade, fatores externos, né? Abalam ela. Aí a gente precisa de uma outra Bala, que é a imunidade ativa e passiva, e essa responde a essas coisas que você falou, alimento correto, o uso de substâncias ativadoras, né, como as vitaminas e certos minerais, né? Aí entra a fitoterapia também, como você falou, não é uma coisa assim, não é um shot imediato, mas um trabalho com plantas de efeito Rasayana, né, de efeito tônico, fortificante, imunomodulador, né, por um tempo assim de efeito para fortalecer a imunidade, né? Bem interessante, isso é muito muito parecido, E né? olha que interessante, né, que você falou da questão da imunidade também, o Bala dentro do Ayurveda,
que está relacionada também com a sazonalidade, com a idade, É, né? exato. O nosso corpo também, dentro da medicina moderna, vamos dizer assim, responde também à sazonalidade. A gente sabe que os extremos de idade são é, situações da vida que a imunidade, ela, quanto mais novo, menos formada a imunidade, uma imunidade imatura, e com o passar do tempo, né, a imunidade também vai se deteriorando, porque o nosso corpo físico vai se deteriorando e a imunidade vai junto, né? Então, são paralelos que são extremamente similares, né, da imunidade dentro da Ayurveda e do que a gente entende hoje da medicina moderna, né? Exatamente. E tem um outro aspecto também que eu vejo que a medicina ocidental moderna vem desenvolvendo também, crescendo, dentro de um conceito que o Ayurveda já fala há milênios, não só o Ayurveda, mas outras filosofias também. Sei que a doutora Marta, por exemplo, a doutora Marta Antunes, é uma infectologista que também estuda outras filosofias, estuda outras formas de abordagem do ser humano. Então, existe esse componente psicológico, emocional, que também é muito fundamental, né? Hoje a psicoimunologia, por exemplo, está assim, crescendo muito, né? O Ayurveda valoriza muito isso também, assim como eu sei que a medicina ocidental moderna vem abrindo espaço para isso também, não é verdade? Sim. Eu falo que quanto mais eu estudo Ayurveda, mais eu vejo que a medicina moderna tem muito que aprender com a Ayurveda, porque hoje a gente vê assim muitos estudos que vem, nossa, descobrindo uma coisa assim super moderna, que quando a gente vai ler nos textos clássicos da Ayurveda já está lá, né? Uhum. De uma forma talvez um pouquinho diferente de falar, mas já está lá, né? Dentro do Ayurveda fala-se muito, né, da questão da saúde mental, né? Uhum. E dentro do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde tem, né, a saúde não só física, mas o bem-estar físico, mental, social, né? Então, o Ayurveda já traz esse conceito de 5.000 anos antes de Cristo aí, e além da saúde mental para manter até assim, evitar os casos de depressão, para poder ter uma atividade diária adequada. Hoje a medicina moderna fala para a gente das alterações hormonais que são geradas pela falta de sono, pelo estresse, né, até pelos processos de ansiedade e depressão, que de uma forma um pouquinho diferente o Ayurveda já falava isso lá há milênios, né? Então a gente tem muito que aprender com a Ayurveda. Pois é, isso é verdade. E eu estive recentemente participando juntamente com um grupo de estudiosos do Ayurveda, praticantes do Ayurveda e das práticas integrativas, dentro do consórcio brasileiro, consórcio acadêmico brasileiro de medicina integrativa complementar, e a gente estudou e produziu um material juntamente com o Ministério da Índia, Ministério da Saúde da Índia, que trabalha com Ayurveda, que é o Ministério Ayush. E você teve acesso a esse material também, você leu esse Sim, sim. material, né? Eu queria que, né, a partir dessa sua visão, também na visão ocidental moderna, você fizesse uma avaliação crítica daquele trabalho. O que você achou daquele manual, né, que a gente fez sobre a visão do Ayurveda em relação à Covid, a contribuição que o Ayurveda pode trazer para as pessoas? O que você achou de interessante ali, de legal? De interessante, acho que eu achei tudo, né? Porque é um material fantástico, né? Tirando algumas coisas de tratamento que eu ainda não domino muito bem os termos do sânscrito, mas eu ainda vou chegar lá. Mas, assim, principalmente na parte da prevenção, né? É, aquilo que é um resgate, na verdade, da nossa situação fisiológica. É um resgate da nossa alimentação saudável, do respeito do nosso corpo, do nosso ciclo sono-vigília, do nosso ciclo circadiano, da nossa necessidade de manter uma atividade física, porque o nosso corpo precisa de movimento, do respeito à nossa necessidade de sono, de descanso, e principalmente na parte de alimentação. Né? Então, quando a gente pega aquele material, a parte preventiva daquele material, assim, é uma lição de vida saudável, que independente de estar falando de Covid,
são medidas preventivas para, acho que todas as doenças adquiridas aí que a gente pode falar, né? E se não até para estabilização de doenças genéticas, porque tem doenças genéticas que têm gatilhos aí por hábitos de vida também, né? Um conceito que é muito interessante, que é da imunidade, não vou nem me arriscar a falar os termos em sânscrito, mas dentro do conceito da imunidade, que se fala muito do Ojas, né? Que Uhum. é aquele, o finalmente, né, do nosso metabolismo dos tecidos, aquela essência dos tecidos, ela vem desde do tipo da nossa alimentação. Alimentação saudável, comer comida, né, comer alimentos, ter um bom processo digestivo, porque não basta a gente se alimentar de uma forma saudável, a gente precisa também digerir, metabolizar e absorver aquilo que a gente está ingerindo, para poder ter uma produção de tecidos de forma adequada, de forma saudável, e isso vai gerar ódias, que é o básico, o princípio da nossa imunidade, né? E para favorecer isso tudo, tem a questão de manter a atividade física, porque a atividade física mantém um bom acne, né? Mantém um bom fogo digestivo, manter um sono adequado, que o sono adequado também favorece o acne, manter hábitos de vida adequados, né? Tentar diminuir o nível de estresse no dia a dia também para a gente poder manter o nosso metabolismo funcionando de forma adequada. Então, são medidas preventivas para a Covid que trazem única e exclusivamente rotina de vida saudável. E a gente respeitar o nosso corpo, né? Eu tenho aprendido muito isso com a Ayurveda, mudei muito dentro dos meus hábitos, a questão do comer quando tem fome, para a gente não exceder o limite de capacidade do nosso corpo, não ficar gerando toxina, gerando ama, né, que vai bloquear a circulação de energia do nosso corpo e vai fazer a nossa imunidade cair. Então, é respeitar a fisiologia do nosso corpo, né? Mas é muito interessante também, nesse material específico de COVID, que mesmo falando da rotina saudável, trazendo até algumas plantas que favorecem o acne, que estimulam a manutenção dos nossos dados, de ódios, não deixa de lado aquelas medidas preventivas básicas, né? Que é o uso de máscara, o distanciamento, a higienização das mãos, porque isso é uma outra coisa que eu gosto muito de falar, né? A gente vê nesse meio das pessoas que gostam das práticas integrativas, tudo. Ah, mas eu tenho um estilo de vida saudável, eu me alimento bem, tenho as minhas vitaminazinhas, então eu não preciso usar máscara, eu estou bem. Não é bem assim, né? Nós estamos expostos, estamos sujeitos. Então, respeitar as orientações também faz parte, né? Isso está muito bem descrito lá no manual também, né? É muito importante isso daí, realmente. E eu gostei muito também, assim, de ter trabalhado com aquela equipe toda, o pessoal bem, bem focado, bem legal. E a gente discutiu também sobre essa questão de termos, né, ayurvédicos, a gente acabou colocando o básico, o mínimo mesmo, né, para não complicar. Mas tem muita gente que estuda o Ayurveda e gosta de saber desses termos, né? Então, a palavra que o Ayurveda usa para descrever imunidade de combate, né, que é essa que nós usamos, né, nesses momentos assim de um ataque, de uma manifestação, o Ayurveda chama isso de Vyadikshamatva. Vyadikshamatva é um termo assim que foi escrito por Charaka Samhita, né, que é o livro mais antigo do Ayurveda, né? Ele tem milênios já de história, né? Então ele fala que esse Vyadikshamatva depende do Bala, da nossa força. Depende do Ojas, que você mencionou, a essência dos tecidos. Portanto, depende também dos nossos tecidos, dos datos, funcionando bem, né, os nossos tecidos corporais. Depende do equilíbrio do Agni, do metabolismo, né? E, evidentemente, depende do equilíbrio dos doshas, dos três doshas, Vata, Pitta e Kapha. Então, tem muitos textos que trazem que um dos doshas, o Kapha, ele é o sinônimo de Ojas, ele é o sinônimo de Bala, ele é sinônimo de imunidade também. Então, o dosha Kapha é que é responsável por nutrir os datos, produzir Ojas, produzir Bala
e é que é responsável pela estabilidade da imunidade, né? Então, alguma pessoa perguntou sobre isso aqui, fez uma pergunta se o desequilíbrio dos doshas pode afetar a imunidade. Então, é isso aí mesmo, né? Os doshas têm Com toda a certeza. participação nesse equilíbrio imunológico e principalmente o dosha kapha, né? Eu sei que você também andou levantando outros artigos aí sobre Ayurveda e Covid, não foi? O Sim, sim, fiz que você uma achou de pesquisa interessante aí? bacana aqui. Eu achei muito, assim, é difícil achar um artigo de Ayurveda e Covid que não fale de hábitos de vida, né? É. Aliás, o Ayurveda é todo focado nisso, né? Então, tudo que se fala dos artigos que eu levantei começa sempre falando que passa por hábitos de vida saudáveis, atividade física, alimentação, tudo, né? Mas também tem a questão interessante da utilização também de algumas plantas, né? De alguns, não só na formulações fitoterápicas, mas utilização de plantas na formulação de chás, de mix de pós, né? Que são plantas que têm, né, por estudos já de farmacocinética, farmacodinâmica, já estudos mais modernos, mostrando atividade imunomoduladora, né, que conseguem fazer esse balanceamento, esse equilíbrio do nosso sistema imunológico, que é o grande vilão, né, da descompensação da fase grave da Covid. Além de favorecer aí dentro dos preceitos da análise da substância das características do Ayurveda, né, do Rasa, do Virya, né, que são plantas que também favorecem o Agni, favorecem o metabolismo e facilitam a manutenção do nosso Kapha e do Ojas, né? E muito interessante disso é que são plantas assim do nosso dia a dia, né? É verdade. Eu já gostava muito de algumas especiarias, de alguns temperos. Depois que eu comecei a estudar Ayurveda, eu virei a maluca do gengibre, né? Porque gengibre é uma coisa maravilhosa para tudo. E é Verdade. uma das especiarias, uma das ervas que o Ayurveda coloca como sendo excelente, né? Tanto na prevenção quanto também no tratamento da fase mais branda da Covid, justamente para prevenir a exacerbação da doença, por ser imunomodulador, antioxidante, anti-inflamatório, analgésica, tem várias propriedades físico-químicas e é uma planta que favorece muito o acne, né? É. Outra planta que agora tem até no vasinho aqui na frente de casa, que é manjericão, né? Não pode Uhum. faltar. Que também, além de ser uma planta que é sagrada na Índia, né? O Tulsi, também tem propriedades excelentes, né? De modulação imunológica. Tem alguma ação também antiviral por alguns componentes que ela tem, né? Alguns fitoquímicos. E outras coisas assim que fazem parte do dia a dia nosso também, né? Pimenta preta, canela, que favorecem também, principalmente, a manutenção do acne, né? Aí você falou, então, Então, esse que você falou aí são os ingredientes do Ayush Quat, né? O Ayush é o Ministério da Saúde da Índia. A isso, decocção do Ayush, que é manjericão, canela, gengibre e pimenta do reino, né? Que eles recomendam no artigo, né? exatamente. Aham. Aí os nomes em sânscrito eu vou deixar por sua conta, Não, tá? não precisa Eu nome em sânscrito, mas é o nome delas mesmo, né? E aí tem até, alguém perguntou aqui a respeito da trífala, né? Mas tem as plantas que a gente sabe que são plantas com propriedades não só de conhecimento fitoquímico, mas com propriedades que já vêm descritas desde da época do Samhitas, né? Do Charaka, já descrevia lá no livro dele, que tem propriedades de estabilização geral do nosso corpo, são tônicas, né? A Ashwagandha, o Buducha, a Malak, que fazem parte da tríplice, que também são excelentes, né? Hoje tá um pouquinho mais fácil da gente encontrar essas plantas aqui no Brasil, mas É. nem todo lugar vai encontrar.
Agora, dentro daquilo que faz parte do nosso dia a dia, tem coisas excelentes também, né? E aí tem aqui a Luciana está falando aqui do açafrão, que também o açafrão um ouro dentro do Ayurveda também, né? Que é excelente para muita coisa. E um excelente antioxidante, anti-inflamatório. Eu hoje, meu leite, além do cacau, vai o açafrão também no leite para tomar. Então, tem essas plantas que são colocadas dentro da Ayurveda e muitos trabalhos modernos, né, da ciência moderna, trazendo também o benefício dessas plantas no nosso dia a dia, né? Eu não foi bem direcionado para a Ayurveda, foi dentro de um trabalho que eu estava lendo de fitoterapia mais na área da medicina tradicional chinesa, mas falando muito da... Gente, fugiu o nome. Eu vou falar o nome farmacológico, o nome comercial, você me lembra o nome da planta, o Enax. A equinácea. A equinácea, né? Isso. Para favorecer o nosso sistema imunológico, né? Aham. Então, tem trabalhos mil já falando da equinácea, né? Que favorece muito o nosso sistema imunológico. E dentro especificamente de Covid, são plantas que estabilizam bastante o nosso equilíbrio de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, que aí entrou em contato com o coronavírus, ativou o sistema imunológico, a gente precisa da ativação de citocinas pró-inflamatórias para poder nos defender contra o vírus. Mas se elas agem de uma forma muito exacerbada, descontrola e começa a ter os efeitos deletérios da inflamação excessiva. Então, a gente precisa da atividade anti-inflamatória para regular, né? E essas plantas também ajudam a manter essa regulação, né? Inibindo alguns fatores pró-inflamatórios e ativando outros anti-inflamatórios. Maravilha. Teve uma coisa que a gente conversou, né, antes da live, e eu falei, eu acho que vai surgir essa pergunta lá, doutora. Já apareceu aqui, né? Tem uma das nossas participantes aqui perguntando, você como infectologista, né, com essa visão também holística do Ayurveda, o que que você acha desses coquetéis que muitos médicos estão passando nos casos de Covid para prevenção, para tratamento precoce? Qual a opinião que você tem? Não sei se essa opinião também é de forma geral da infectologia, pessoal, mas você pode falar. Pois é, a gente sabia que ia aparecer, né, Danilo? Tinha certeza, né? Esses medicamentos todos, né, que entrarem nos kit Covid, né, tem hidroxicloroquina, ivermectina, corticoide, azitromicina, todos eles têm uma base que fundamentou, né, a pesquisa, tentar ver se esses medicamentos poderiam auxiliar em alguma coisa, né? A hidroxicloroquina, que ficou muito em voga, poderia sim ser um medicamento favorável, porque ela tem atividade anti-inflamatória, tanto é que é utilizada em várias doenças reumatológicas, né? E pensava-se até no mecanismo de inibição da replicação do vírus, por ela ter uma ação intracelular. Da mesma forma, a ivermectina teve um estudo in vitro, né? Não foi feito em pessoas, foi feito em laboratório, todo o ambiente controlado ali, que mostrou que a ivermectina inibia a replicação do vírus, né? A azitromicina, que é um antibiótico, é um medicamento para tratar bactéria e não vírus, tem alguma atividade imunomoduladora em algumas situações específicas, né? Então, são medicamentos que têm um fundamento teórico para serem estudados. Só que todos os estudos que foram feitos não mostraram nenhum benefício do uso dessas drogas. Inclusive, alguns estudos mostraram até efeitos colaterais muito ruins, né? A gente tem casos aí de arritmias, de morte súbita por uso de hidroxicloroquina. Tem alguns casos que estão sendo relatados aí por alguns colegas de hepatite medicamentosa por uso excessivo de ivermectina.
né? A azitromicina já está gerando uma preocupação grande nos infectologistas, porque está aumentando os casos de bactérias resistentes, porque está usando a azitromicina aí como se fosse água, né? E a questão do corticoide é que é um pouco mais delicada, porque tem sim um trabalho que fala que o uso do corticoide é benéfico, mas no momento específico da doença, que é aquela fase de hiperinflamação, realmente, né? Para aqueles pacientes que estão precisando de suplementação de oxigênio. Então, o corticoide nada mais faz do que diminuir essa inflamação, né? O grande problema é que o paciente chega com suspeita de Covid, antes mesmo de ter qualquer resultado de exame, já sai com a receitinha lá, né? Ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina e um corticoide. No momento errado, que pode até favorecer a gravidade da doença. Então, eu particularmente discordo do uso de qualquer uma desses medicamentos, né? Eu acho que está muito bem provado que são medicamentos que não têm utilidade e que podem trazer malefícios. E o corticoide tem sim a sua indicação, mas tem que ser no momento certo, para o paciente certo, e tem que ser uma prescrição individualizada, não dá para ser receita de bolo e ser igual para todo mundo, né? Pois é. Eu sabia que essa pergunta ia surgir porque tem realmente essa questão polêmica, né? E não sei se a Sim, doutora sim. Marta está aí com a gente ainda, a doutora Marta Antunes, mas se tivesse, você podia também falar a sua opinião sobre isso, né, Daniela? E não sei se a opinião dela é diferente ou se Pelo compartilha que com a eu sei, sua. não é não. A gente discutiu um pouquinho disso na reunião dessa semana lá do grupo técnico, né? Até falamos muito do uso do corticoide, que tem seu momento certo, porque a doutora Marta vê muito no consultório, da mesma forma que eu tenho visto, o pessoal que passa na emergência e depois procura um infectologista para dar continuidade no tratamento e já chega para a gente com aquela receitinha de bolo e já está tomando aquele monte de remédio, a gente fica até meio desesperado com a consequência daquilo, né? Eu acredito mesmo nisso. Eu estou vendo também muitas perguntas aqui, falando assim, perguntando sobre e essa planta, e aquela outra, né? Então, quero dizer para vocês assim, nós vamos, no 27 de fevereiro, nós vamos ter um workshop falando sobre Ayurveda e imunidade. Vamos também trazer assim, um pouco disso que a doutora Daniela falou. Se eu convencer a doutora Daniela a participar com a gente desse workshop, a gente vai ter mais um momento com ela. Se não, pelo menos algum material que ela pode nos passar, para a gente falar um pouco mais sobre Ayurveda e Covid. Vamos conversar. Vamos conversar. Mas eu tenho aqui uma série de plantas que a gente vai abordar sobre essa questão, né, da imunidade. As plantas que o Ayurveda chama de imunomoduladoras, né? Que, como a doutora Daniela falou, não é um shot que você toma uma vez aí que vai resolver isso, mas que você faz um trabalho, né, com essas plantas com efeito Rasayana. O Ayurveda chama de Rasayana, seria assim, promover a nutrição ideal dos tecidos, promover a desintoxicação ideal dos tecidos, o equilíbrio, né, através da produção de Ojas, Bala, melhorando a imunidade de uma forma progressiva, construção de uma imunidade saudável. Então, nós estamos aqui com uma lista de 22 plantas. Vou citar as principais aqui: o amalak, o ashwagandha, astragalus, a cida cordifólia, a malva branca, que chama também balá, né? O nome dela é balá, o bibitak, o brahmi, bacopa munieri, o dut, que você mencionou, né, Daniela? A cúrcuma, o haritaki, giotishmati, kushmanda. Estou falando dessas plantas que não tem no Brasil, certo? O alho, que nós temos aqui, centelha asiática, o nim indiano, a pimenta longa, que é o pípali, a pimenta preta, o chancapushpi, o shatavari, gengibre, moringa, a albizia lebec, que é a sirixa, o tulsi, que você mencionou, e alcaçuz, glicirrhiza glabra. São essas plantas, são 23 plantas que a gente vai passar assim as informações sobre elas, quais são os efeitos importantes na imunidade e também dosagens, formas de uso, precauções, né, contraindicações, precauções, efeitos adversos possíveis, porque
não é porque é natural que não pode fazer mal, né? Tem muita coisa que é natural aí que é fatal, né? Tem plantas tóxicas, venenosas, alucinógenas, tem de tudo, né? Na natureza. Então, você tem que Isso é conhecer bem as plantas. importante. Inclusive, as pessoas usam como se fosse assim, não tivesse problema nenhum, ainda fazem umas misturas meio malucas de vez em quando, né? É, porque tem plantas de todo jeito, né? Tem umas plantas que são altamente venenosas, tóxicas, cardiotóxicas, nefrotóxicas, tem de tudo, né? Mas a gente tem que selecionar as Exatamente. plantas mais seguras, saber usar na dose certa e saber também o perfil de uso, como você falou, né? Individualizar. Isso é importante, né? Uhum. De acordo com os doshas, de acordo com os critérios, né? De evolução de um desequilíbrio dos doshas, né? É saber Exatamente. utilizar de forma correta. Então, muitas das plantas que vocês perguntaram, a gente mencionou aqui, e tem algumas outras também que a gente vai trazer aí, que são, assim, como que novidades, né? Novidades para nós aqui, né? Para Ayurveda já são plantas milenares, né? Sim. A doutora Marta fez um comentário aqui, Danilo, Vamos ver, vamos lá. que ela realmente ela concordou, né, com o comentário nosso a respeito do kit COVID, né? E ainda está colocando aqui que os pacientes estão, isso é importante, né? Os pacientes estão retardando procurar assistência médica, confiando no tratamento precoce. O importante é o acompanhamento correto. Porque tem muito isso, né? As pessoas ficam confiando aí nesses medicamentos e ficam em casa e a doença piorando, né? E não procuram assistência médica. Tem que tomar cuidado. É, eu também vi falar isso daí. Vi uma médica falar também que tem, nas UTIs, tem muitas pessoas que chegaram lá porque retardaram a busca de atendimento tomando esses kits em casa. Uhum. Eu vi uma médica de Sim, UTI falando isso mesmo. Bom, é uma pena, né? É uma pena que a desinformação, muitas vezes, é atrativa, né? As pessoas gostam da coisa assim meio a pílula misteriosa, né? mágica, né? Não existe pílula mágica de imunidade, também não existe pílula mágica de Covid, né? A gente tem que saber adequar tudo na vida, né? Exatamente. Por isso a importância de tudo isso que você colocou aí na visão do Ayurveda. Mas isso está descrito em todos os textos antigos do Ayurveda quando se fala de imunidade. Importância do hábito de vida, estilo de vida, prática do exercício, yoga, meditação, anti-estresse, né? Relaxamento, a parte de alimentação, essa parte de atitude mental, postura mental, equilíbrio emocional, né? Quer dizer, tudo isso é uma construção, como você falou, né? Um desenvolvimento, né? Como é um processo que a gente precisa buscar. E não é fácil, né? Não é que a gente fica assim, no Não equilíbrio foi. mental e emocional, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise política, econômica, né? Tudo isso ao mesmo tempo, né? Como as pessoas ficam no equilíbrio? É difícil, né? Como, lembra daquelas pessoas que equilibravam pratos, né? Os malabaristas que equilibravam prato nos circos antigamente? A gente tem que ficar assim, Sim, né? sim. Equilibrando os pratos, né? Porque é difícil mesmo manter esse equilíbrio, A assim. gente está no meio de uma situação super estressante e falando que não pode estressar, que não pode ter ansiedade, né? Parece contraditório. Mas é interessante porque não assim, dificuldade todo mundo tem, problema todo mundo tem, quebra de rotina sempre acontece, se esse programa dá um problema, é muito a forma como a gente responde, né? Não, tive um problema, estamos vivendo um momento estressante, agora eu tenho que escolher, né? Reagir a isso tudo de uma forma um pouco mais assertiva e esperar esse momento passar ou desesperar e sair dando tiro para todo lado, né? Não é fácil, não é fácil. Eu falo que eu tenho mudado muito a minha forma de me comportar diante de situações como essa, depois que eu mudei alguns hábitos que, graças a Deus, Reiki, Ayurveda estão me centrando, porque a gente quer sempre ter as coisas sob controle. Não, quando sai do controle, a gente se perde. E a gente conseguir aceitar o momento e reagir, né, de uma forma adequada. Isso mesmo. E também é uma coisa que a gente sempre conversa, né, Daniela? Não tem como impedir o estresse de entrar, mas tem como a gente abrir válvula de escape para ele, né? Abrir as portas para ele sair também, né? Fazer coisas que a gente gosta, relaxar, né? Cuidar da mente, do corpo com coisas agradáveis, um hobby, né? Como você achou o reiki, por exemplo, né?
uma arte, né, uma arte manual, um dom que você tem, contato com a Sim, natureza, pisar no chão, né, ver o verde, né, ter o contato com a terra, com o sol, com a água. Mas é coisa que a gente curte também, né? Então isso você uhum, abre as portas para o estresse sair, pelo menos, né? Já que não tem como fechar as exatamente. portas para ele entrar, né? Agora tem Tem, outra tem pergunta que que ter a apareceu aqui. tem que ter a torneira e tem que ter o ralo Tem que ter embaixo. um ralo, senão tá difícil. Surgiu uma outra pergunta que eu achei também inevitável que ia aparecer. Vacinas. Vacinas. Deve tomar vacina ou não? Vira jacaré ou não vira? Tem efeito colateral ou não tem? Né? O que que vocês, você, doutora Marta, o que que vocês acham? Virar jacaré eu acho que não vira não, porque eu ainda não tô verde, né? Então, brincadeiras à parte, né? Vacina, né? Apesar de no meio das terapias integrativas, às vezes tem muitas pessoas que são um pouco contra. Eu tento trabalhar muito a ideia da vacina. Ó, a Verena tomou ontem. A ideia Eu da também. vacina, Estava com você ela. também, como uma proteção coletiva. Eu acho que quando a gente está num momento de pandemia, num momento difícil, a gente não tem que pensar só no nosso, a gente tem que pensar enquanto um ser humano que vive dentro de uma sociedade, né? Então, vacina muito mais do que a minha proteção individual, ela é uma proteção coletiva. A partir do momento que eu me protejo, eu estou protegendo quem está próximo de mim e estou protegendo também aquelas pessoas que não podem, por algum motivo, fazer uso da vacina, né? A gente tem aí as barreiras físicas, o uso de máscara, a higienização, mas que elas não são o suficientes para frear a transmissão do vírus. Se fosse, já teria diminuído, nós não estaríamos aí com um aumento de casos, né? Então, vacina é importante sim, a gente precisa dela. As vacinas, elas são seguras, a gente tem mecanismos diferentes de vacinas que estão sendo lançados agora, né? A vacina de RNA, a vacina de adenovírus, que são um pouco diferentes das que a gente já era habituado a usar, mas tem quantos anos que nós convivemos com as vacinas, né? Então, eu acho que principalmente o Brasil, que tem um sistema de vacinação pública que é extremamente eficiente, é o melhor sistema de vacinação pública do mundo. Então, nós temos uma experiência grande com vacina, o suficiente para mostrar para a gente que é seguro, né? E os trabalhos das vacinas que chegaram também mostraram essa segurança para a gente. Agora, efeito colateral, efeito adverso, tem, né? Não dá para a gente falar que não tem. Uma substância que está sendo colocada no nosso corpo e que o nosso corpo vai reagir a ela de alguma forma. Algumas pessoas têm efeitos mais graves, não falo mais graves, mais intensos. Outras nem tanto. Eu tomei, ainda brinquei com um amigo meu. Eu falei, acho que eu não vou ter nada. O braço está aqui ainda, não caiu. Não tive nada. No final do dia eu estava um pouquinho de mal-estar, mas foi assim, aquele dia corrido, que eu não consegui nem almoçar direito, almocei 2 pães de queijo, fui comer direito só no final do dia, a hora que eu cheguei em casa. Não é Então eu não bom. sei se não é bom, né? Saiu da rotina, tentei não controlar. Mas então eu não sei se no final do dia o corpo reagiu ao estresse do dia ou se foi um mal-estarzinho da vacina. Mas eu tive colega que me ligou desesperado porque ficou 24 horas com enxaqueca e chegou a vomitar 9 vezes ao longo do dia como reflexo de dor por causa da enxaqueca. Minha mãe me contou que meu pai ficou com mal-estar parecendo de dengue. E teve gente que teve. A gente teve relatos de colegas falando que teve como se fosse uma conjuntivite alérgica. Então, cada corpo, cada organismo vai reagir de uma forma, A né? mesma vacina. Oi? Com a mesma vacina tiveram esse tanto de reações diferentes. Na verdade, alguns com Coronavac, outros com a vacina de Oxford, né? Eu não vou lembrar quem que teve o quê, né? Tá tendo essas reações com as duas, né? Agora, efeitos graves, né? A ponto de falar, nossa, eu não vou vacinar porque teve um efeito grave, tudo.
Vão acontecer relatos de efeitos graves, até de situações de tomou a vacina e morreu. Né? Porque se a gente pensar que o primeiro grupo, o segundo grupo que está sendo vacinado, é o grupo de idosos acima de 90, de 85 anos, que tem comorbidades, que podem estar sofrendo de outras doenças graves, que podem até estar com Covid no momento que toma a vacina e não sabe, né? Então, de repente, alguém vai, 3 dias depois que tomou a vacina, vai infartar. E aí é um evento que vai ter que ser analisado, porque isso vai até passar pelo nosso grupo técnico, né? Para avaliar se tem algum nexo com a vacina, foi uma infeliz coincidência, para levar respostas para a população de que talvez não tenha nada a ver, mas foi uma infeliz coincidência, aquela pessoa tinha um outro problema de saúde e tomou a vacina e 3 dias depois aconteceu o imprevisto, né? Mas não tem nada que contraindique, seguindo as orientações de bula, as orientações do Ministério da Saúde, respeitando as idades, porque menor de 18 anos ainda não é para tomar, não tem estudo, né? Gestante, para levar um papo com o obstetra, porque por bula não tem estudo ainda com gestante, mas é para pesar o risco, benefícios, se vale a pena tomar ou não, né? Então, tudo tem que, algumas situações específicas precisam ser conversadas, mas no geral tem que tomar vacina sim, para proteção própria e para proteção do coletivo. Muito bom, querida. Bom, lógico que o Ayurveda tradicional, milenar, antigo, não falava sobre vacina, né? Não tinha essa história lá. Mas o que a gente está vendo agora, assim, o posicionamento dos ayurvedistas, dos Vaidyas, do Ministério da Saúde da Índia, né, o Ministério Ayush, que trabalha com as práticas integrativas na Índia. E também nós aqui do Brasil, que somos os estudiosos e praticantes e defensores do Ayurveda, a gente está vendo assim, que a nossa visão é uma visão integrativa. Né? Realmente isso que a gente está colocando aqui. Todas as medidas de segurança, o distanciamento, as barreiras físicas, né? O uso do álcool gel, higiene, higienização, né? A importância dos hábitos de vida, da alimentação, da imunidade, também o uso da vacina, aplicação da vacina, proteção, tudo que vem para somar, para proteger, para promover o ser humano, o Ayurveda recebe de braços abertos. Então eu vejo que a gente tem essa visão assim maternal, né, de abraçar, de receber. Inclusive, teve um dos artigos, até acho que foi um que eu te mandei, que falava sobre o uso de algumas das plantas que, inclusive, otimizam a resposta vacinal, né? Exatamente, eu vi Então, também. não é, não toma vacina porque a plantinha vai te proteger. Não, a vacina vai ajudar, a planta vai ajudar a vacina a fazer efeito, né? A vacina está provocando o sistema imunológico, né? Está dando um cutucão nele ali específico, né? Está jogando ali um antígeno para ele reagir. Se a gente estiver também promovendo o sistema imunológico, a gente vai ter uma boa resposta, né? Eu também tomei ontem, não senti nada, estou bem, estou tranquilo, né? Felizmente, né? E não virou jacaré, né? Não, mas se virar jacaré, estava no lucro ainda, sabe? Não, quer saber, estou no lucro. Se tiver alguma modificação genética do DNA, eu não quero ficar para trás também, eu quero ir com todo mundo, vamos embora. Ai, menino. A gente tem que levar no esportivo, na brincadeira, né? Mas com certeza. Porque quando a gente fala sério mesmo, né, assim, a gente tem que também compreender as pessoas, às vezes ficam inseguras, ficam na dúvida, informações muito contraditórias, muitas falsas notícias, muitas falsas verdades, muitas pós-verdades, né? Muito chute também, muito balão, né? Balão astronômico, assim, que o cara tira da cartola umas informações assim, miraculosas. Tudo Então, muito novo, né? Se a gente vê que não tem nenhum ano direito que a gente conhece essa doença, a gente nem conhece ela direito, para ser bem honesto, né? É tudo muito novo, então muita coisa foi acontecendo atropelado, porque a gente queria respostas, né? O que não pode é, conforme as respostas estão aparecendo, a gente ficar se apegando a coisas que já estão provadas que não são bem assim,
né? E ficar divulgando notícia falsa, confundindo mais ainda as pessoas, né? Então, essa conversa para trazer informação correta, informação coisa, ela é sempre importante. É, exatamente. Então, nós estamos caminhando aí para o final da nossa live, né? Quero agradecer muito aí sua presença. Agradecer a doutora Marta também, que gentilmente participou aqui com a gente, nos ajudando. Contribuir. Como a gente está aqui nesse mecanismo aqui de Instagram, celular, né? Eu queria ter chamado a doutora Marta para entrar aqui também, mas eu não sei fazer um convite. E também não sei se cabem 3 pessoas nessa live. Não, ela poderia entrar, mas aí eu tenho que sair. Nós três não consegue, não dá para Pois ficar é. de três. Por isso que eu fiquei nessa dúvida e não fiz esse convite para ela. Mas eu pedi para ela responder aqui para a gente, conversar aqui no chat. Obrigado, viu, doutora Marta, pela sua presença, participação. Muito obrigado. Muito querida, né, Daniela? A doutora Renata aqui manifestando também, minha amiga e irmã de coração, infectologista excelente também. Ah, que bom, fico feliz. Obrigado a todo mundo pela participação. E como a gente está mencionando aqui, né, fechando, essa visão do Ayurveda casa muito bem com a visão ocidental moderna científica, né? Tem muitas visões assim não científicas, né, que às vezes são diferentes, né, que tem outras abordagens, mas como a gente está vendo a visão científica, a visão que se atém mesmo assim aos dados, à realidade, é muito parecido com o que o Ayurveda vem falando e muitas confirmações a gente vem tendo. É por isso que a gente quer estudar mais a fundo o Vyadikshamatva, a imunidade de combate na visão do Ayurveda, tudo que a gente pode fazer para promover nossa saúde, promover nossa imunidade, e o que tem aí de estudos sobre o Ayurveda trabalhando em prol da saúde nessa pandemia, na prevenção, na atenção primária, nos casos brandos, leves, moderados, né? A gente vê que você falou lá naquele manual do consórcio, tem alguns procedimentos mais complexos, mais complicados para pacientes internados, que a gente não tem acesso aqui também, né? Porque são umas formulações complexas do Ayurveda que a gente aqui não tem. Então, para nós aqui, o que ficou realmente de útil foram 3 aspectos: prevenção, atenção primária, saúde, nos casos mais leves e moderados, e no pós-Covid, na síndrome pós-Covid também. Tem muitas coisas interessantes ali para melhorar a digestão, metabolismo, imunidade, fígado, energia, vitalidade, sistema nervoso, né? Então é isso que a gente quer estudar no nosso workshop no final do mês. Quem tiver interesse, fale com a Verena, deixe contato aqui com a gente. Vou conversar com a doutora Daniela para ver se ela nos ajuda também ainda um pouco mais nesses temas, né? Para a gente caminhar sempre ao lado do Ayurveda com a ciência, com as Sim. evidências e com o que a gente pode ter de credibilidade e de confiança, né? Então, vou passar a palavra para você fazer suas colocações finais aí. Se a doutora Marta tiver mais alguma coisa para colocar também, estamos felizes de ter sua colaboração. Então, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade, né? Para mim é uma alegria poder estar aqui conversando com você, com o pessoal, a respeito de um assunto que é tão importante, que tem tantas dúvidas, né? Trazer um pouquinho dessa informação maravilhosa que é o Ayurveda, que ensina para a gente demais, principalmente a gente a se cuidar, o autocuidado. Estou à disposição, precisando, estou aqui à vontade para a gente bater um papo, para a gente poder caminhar aí nessa direção de trazer realmente as coisas para uma união, né? As práticas integrativas, o Ayurveda, a medicina moderna, porque acho que trabalhando em conjunto só tem a ganhar, a gente realmente extraindo o melhor dos dois mundos, a gente consegue chegar num consenso muito positivo, tanto para a gente enquanto profissional, quanto para as pessoas que buscam, né, a assistência, para ter essa visão um pouco mais humanizada até do nosso atendimento, né? Isso mesmo. Eu vi que algumas pessoas também perguntando onde você atende, se você trabalha com infectologia na sua clínica. Então, sigam a doutora Daniela aí, passa o contato para nós. Então, pelo SUS, eu trabalho lá no CREMIC, né, o Centro de Referência de Medicina Integrativa e Complementar, que é um serviço público, o acesso é via regulação municipal, né, e atendo em 3 locais diferentes. Eu atendo no Instituto Saúde Integral, lá eu faço infectologia e trabalho com terapias integrativas, eu faço fitoterapia, o reiki, a marmaterapia lá também.
A partir da semana que vem eu começo a atender no Focus Centro Médico, lá na T6, e vou começar a atender também na Amice Clínica, no Marista. Então, se quem tiver interesse, pode acessar o meu Instagram aí, que é o @medterapic, e que tem lá na bio, tem todo o link com todos os contatos, endereços, agendamentos, tudo lá certinho para o pessoal marcar, para a gente poder ajudar quem estiver precisando aí. Maravilha, querida. Vai cair a live. Vai ficar gravado, tá, pessoal? A gente se vê, a gente se fala. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite!